As moscas e os ratos representam um grande problema para a avicultura. Eles são dois grandes desafios da produção de ovos e motivo de preocupação para o avicultor. Sem controle, os ratos chegam a interromper a produção numa granja com perdas incalculáveis. Em grande quantidade, as moscas provocam enormes prejuízos para a empresa avícola. Ratos e moscas são inimigos declarados do avicultor. As moscas transmitem doenças como o grande vetor de salmoneloses, doença de Newcastle, corizas, microplasmoses e doenças respiratórias. Espalham doenças através de suas patas, asas, abdômen e fezes. Também provocam a queda na produtividade, o aumento no custo com tratamentos de doenças, diminuição na qualidade dos ovos, mortalidade das aves e prejuízos incalculáveis para a granja. As moscas também contaminam as aves com vermes. Aves com grande quantidade de vermes têm anemia, o que leva à perda de produção, baixa qualidade de ovos e baixa imunidade. A mosca, ela é um vetor, é o maior vetor que tem de micro-organismo, ou seja, vírus, bactérias, verminoses, né? Ela carrega no seu corpo, na sua pata, ela senta nos comedouros. A hora que ela senta no comedouro, tranquilamente, você viu mosca sentada em comedouro, em granja, com certeza você tem verminose. Debilitadas com os vermes, as galinhas contraem doenças secundárias, como a bolba, o estafilococcus e salmonelas. Também contraem doenças respiratórias como a coriza, o micoplasma e até mesmo a influenza aviária. Todas essas doenças podem matar as aves, provocando muitos prejuízos para o avicultor. Então, se você elimina as moscas, você está eliminando verminose, está eliminando perca de produção, qualidade do produto, do ovo final. Isso não tem como você escapar disso. As moscas também são responsáveis por problemas de saúde pública. Elas contaminam os alimentos, incomodam vizinhos e a comunidade. É preciso conhecer o inimigo para vencê-lo. As moscas se desenvolvem em 4 fases de vida: o ovo, a larva, a pupa e a mosca adulta. A fêmea põe seus ovos em locais com produtos orgânicos em decomposição ou fermentação. Não é possível eliminar todas as moscas na granja, mas com um manejo adequado, o avicultor pode controlar a população desses insetos sem prejudicar a produção. Para evitar a proliferação de moscas, é preciso quebrar o ciclo biológico da mosca. O primeiro passo é eliminar os focos de procriação, lixo, restos de alimentos humanos, aves mortas, ração molhada e esterco úmido. Controlar as moscas em aviários é um dos mais sérios desafios que as granjas enfrentam. A questão é tão importante para a saúde financeira da empresa que todas as granjas deveriam destacar pelo menos um funcionário para atuar no combate e prevenção às moscas no dia a dia da granja. Especialistas recomendam um manejo integrado para reduzir a população de moscas a níveis compatíveis com a produção. São 3 os métodos que compõem o manejo integrado para controle de moscas: métodos físicos, métodos biológicos e métodos químicos. É fundamental a integração desses métodos. Quanto maior o número de medidas preventivas, melhores são os resultados. Para favorecer o controle das moscas, o avicultor também pode observar alguns detalhes importantes na estrutura do aviário. Galpões construídos com beiral largo ajudam a proteger o esterco da água da chuva. O uso do estrado abaixo das gaiolas facilita a secagem do esterco. O sistema de água das aves deve funcionar sem vazamentos. O aviário deve estar com um piso acima do solo para drenagem da água e melhor secagem. Essa altura, essa diferença de nível, de onde vai permanecer o esterco para o nível normal do terreno, ela tem uma diferença de 20 centímetros. No mínimo, é o ideal. Por quê? A tendência da umidade é sempre ir para o lugar mais baixo. E aqui, por exemplo, se você tem uma umidade aqui, a tendência dela é procurar o local mais baixo. E você, automaticamente, você vai estar mantendo o seu ambiente mais seco. Esse galpão que tem 2,70 metros de altura, o ideal é 1,20 m de beiral para que você evite a chuva diretamente no esterco. Para combater as moscas, é importante criar uma rotina na granja com ações simples. Recolha os ovos quebrados ou de casca mole e não jogue no esterco.
Eles podem virar alimentos para as moscas. Coloque-os em um lugar com tampa. Recolha os restos de ração que estão fora do comedouro. Eles podem umedecer e atrair moscas. Recolha diariamente as aves mortas que atraem moscas e são um verdadeiro foco de salmonela. Coloque as aves mortas em recipientes bem fechados e faça a compostagem do material. Mantenha a limpeza ao redor dos galpões. Roce a vegetação alta nas imediações e mantenha limpas as áreas internas dos galpões e dos núcleos. É no esterco molhado que as moscas se reproduzem mais, por isso é tão importante manter o esterco sempre seco. Para manter o esterco sempre seco, faça o reparo dos vazamentos dos bebedouros e junções de canos. Cuide também dos vazamentos dos nebulizadores. Amontoe o esterco retirado e mantenha-o protegido da chuva ou de enxurradas. Cubra-o com lona plástica ou leve direto para a esterqueira. Se houver larvas no esterco, primeiro aplique cal virgem ou piretroide. No esterco molhado ou com larvas, elimine os focos tampando-os com esterco seco. Não adianta cobrir a região molhada com esterco seco sem antes ter eliminado as larvas com cal. Também não adianta cobrir o foco de larvas com cal ou esterco seco sem antes ter consertado o vazamento que está molhando o esterco. Todos esses cuidados são fáceis e baratos e dão muito resultado. O manejo correto do esterco é parte importante do programa de biosseguridade da granja. Ele ajuda a manter as aves protegidas de doenças. No aviário, mantenha o esterco baixo. As aves também podem picar os dejetos e desenvolver doenças parasitárias, como a coccidiose. Essa doença provoca a enterite, problema que compromete o sistema gastrointestinal das aves. O ideal é recolher ou derrubar o esterco antes que ele alcance o piso das gaiolas. Tire o esterco grudado nas gaiolas dos galpões piramidais. Recolha o esterco que fica no chão do aviário. Os funcionários podem pisar e levar contaminação para outros locais da granja. A retirada do esterco na granja é feita de acordo com o tipo de aviário. O método mais comum de retirada é o manual, com pás e enxadas. Há granjas que utilizam a máquina Bobcat para recolher o esterco. Nos aviários verticais, as coletas são automáticas e diárias, feitas por esteiras. Mas atenção! A carga retirada não pode ultrapassar a capacidade da carroceria. Em excesso, o esterco pode cair pelo caminho. Caso o esterco esteja líquido, cuide para não derramar durante o transporte. Se for possível, forre a carroceria com lona plástica antes de carregar e cubra a carga. Todas as granjas devem ter uma esterqueira para armazenar e descontaminar o esterco. A esterqueira precisa ficar longe da área de produção, próxima à saída da granja, para evitar o trânsito de esterco no interior da propriedade. Na esterqueira, os dejetos passam pelo processo de fermentação. Para isso, o esterco deve ficar coberto com lona plástica por no mínimo 7 dias. Após esse período, já descontaminado, ele pode ser comercializado. E um esterco bem cuidado será vendido com melhor preço para transformar-se em adubo orgânico. O manejo do esterco é tão importante para a granja que deveria receber do agricultor e sua equipe a mesma atenção dada à ração e à saúde das aves. O método biológico de controle ocorre através dos inimigos naturais das moscas, que já estão no esterco. São os besouros ou besourinhos, ácaros, vespas ou vespinhas e as tesourinhas que se alimentam das larvas. Quando você conseguir manter o esterco seco, você vai ter uma série de micro-organismos, como a tesourinha, cascudinho, que vai te ajudar a manter o esterco seco. E, consequentemente, você não vai ter mosca. Se você começar a usar muito inseticida para matar as larvas, nós não usamos inseticida para matar larva aqui. Se você começar a usar muito inseticida, logicamente que rapidinho você vai pegar uma resistência. Você vai usar o inseticida, você vai quebrar o ciclo biológico dos insetos predadores e você vai começar a não ter efeito nenhum com inseticida. Para facilitar o aumento da população de inimigos naturais das moscas, no início do lote, prepare uma camada seca de maravalha, palha de arroz ou adubos de frangas antes de iniciar a produção.
Ao retirar o excesso do esterco seco, deixe 1/3 no local para manter o equilíbrio biológico e permitir a recolonização dos predadores naturais das larvas e dos ovos das moscas. É o movimento desses predadores que ajuda a secar o esterco. O controle químico é feito com a aplicação de inseticidas. Eles devem ser usados quando os métodos físicos e biológicos não forem suficientes para acabar com a superpopulação de moscas. Só pulverize larvicida nos lugares onde o esterco estiver molhado, direto no local onde estão as larvas das moscas. Na compra do larvicida, dê preferência aos produtos seletivos que matam apenas as larvas e preservam os inimigos naturais das moscas. Na formulação da ração, utilize o larvicida com ciromazina. Esse princípio não afeta o sistema digestivo das aves, é todo eliminado pela urina e age nas larvas que estão no esterco, impedindo que elas evoluam para o estágio de pupa. Se o avicultor e seu técnico julgarem necessário, pode-se utilizar também um mosquicida. Aplique iscas granuladas em diversos pontos da granja, sempre em superfícies secas, limpas e frequentadas pelas moscas. Repita a aplicação sempre que terminar o produto ou o local estiver infestado. Em caso de grande infestação de moscas, o avicultor pode aplicar o mosquicida preparado em forma de calda. Ele deve ser misturado com açúcar e pulverizado de forma localizada entre um aviário e outro. Após 15 dias da aplicação, pode-se borrifar água sobre a área pulverizada, pois em contato com a água, o inseticida será reativado. Sem os focos de esterco molhado e livres dos materiais orgânicos em decomposição, as moscas não se reproduzirão, as aves permanecerão saudáveis, a produção seguirá com qualidade e os prejuízos passarão longe da granja. Outro grande inimigo da avicultura é o rato. Os ratos também causam muitos prejuízos para a granja. Eles provocam severos danos nas instalações, roem fios elétricos e causam curto-circuito que chega a impedir operações diárias de classificadora de ovos e de outros maquinários. A granja perde horas de trabalho com a manutenção de máquinas paradas e ainda corre o risco de um incêndio nas instalações. Na fábrica de ração, os ratos comem grãos e atacam os estoques. Nos aviários, eles consomem a ração das galinhas. Se você imaginar que você tenha 100 animais, cada animal come 30 gramas a 40 gramas de alimento por dia, né? Então, 100 animais, você vai estar comendo 3 kg de ração por dia, aí você faz a conta no mês, e se você associar outros custos relacionados a controle indireto de mosca, por exemplo, porque esses roedores acabam, para tentar acessar água, eles precisam de água, né? Eles acabam roendo os limpes e prejudicando o sistema de fornecimento de água das aves. Esse gotejamento no esterco faz com que se aumente a população de moscas, e com isso gera um custo adicional que é mais caro do que o próprio controle de roedores. Então a gente tem situações em que a gente vê um granjeiro gastando 5, 10 mil reais por mês em uma granja de porte, né, no controle de moscas decorrente da atividade dos roedores. Além dos prejuízos, os roedores contaminam a ração com fezes e urina e podem transmitir doenças para as pessoas e para as aves. Assim como a mosca, o rato é um inimigo que o avicultor precisa conhecer bem para poder vencer. Os ratos entram em qualquer abertura. São excelentes nadadores, escaladores, saltadores e equilibristas. Caminham equilibrando-se sobre fios, vigas e tubulações. O rato é uma das pragas mais difíceis de serem controladas. A tolerância deve ser 0. Não deve haver um animal, nem camundongo, nem ratazana, nem rato de telhado. Os prejuízos são importantes no custo de produção e muitas vezes o produtor não se atém. Um sistema automatizado pode parar de funcionar, pode prejudicar um sistema de refrigeração de uma granja. Se você pensar no mês de pico de calor e ficar 2, 3, 4 horas sem o sistema de ventilação, você pode ter aí uma alta mortalidade de aves. Então, a questão do risco é muito alto. Uma fábrica de ovo pode parar a produção se o rato roer um cabo ou 2, né? O dano em si pode parecer pequeno, mas o resultado no final ele é grande, porque para toda uma atividade. O ideal é contratar uma empresa especializada nesse setor. O profissional da empresa vai analisar a granja e executar um programa permanente de controle de roedores, usando os métodos físicos, biológicos e químicos conforme a necessidade do local. Com a terceirização desse serviço, o avicultor terá mais tempo para se dedicar à administração da granja e não correrá riscos,
como a intoxicação com raticidas, por exemplo. O profissional especializado saberá fazer o serviço da maneira correta. A desratização ela tem que ser feita correta, de uma forma correta e técnica, para você não ter problemas mais sérios no futuro. Se você tem um número X de roedor, você faz a desratização errada, mal feita. Amanhã você vai ter mais roedores do que você tinha antes. Com a terceirização, o avicultor economiza tempo e problemas e não precisa estocar raticidas, produto altamente tóxico, em sua granja. O produto ficará na empresa contratada. Mas como saber se existem ratos na granja se eles não são vistos durante o dia? Os funcionários da granja podem observar no dia a dia se há sinais de ratos mortos, fezes, trilhas onde a vegetação não cresceu, marcas de dentes em materiais ruídos, ninhos, cheiro de rato, cheiro de urina e pelos de rato. Se os encarregados da granja notarem esses sinais, devem chamar imediatamente o técnico da empresa terceirizada para avaliar e fazer o combate. Atenção! Se forem vistos ratos vivos durante o dia, pode ser sinal de que há uma grande infestação na granja. Para combater os ratos, é fundamental que a granja adote boas práticas para o combate e a prevenção dos roedores. Evite materiais empilhados. Na sala de ovos, mantenha os estrados afastados das paredes. Um fator muito importante é esse espaço entre a parede e o estrado. Ele facilita na limpeza e também na manutenção da armadilha de cola. Se entrar um roedor dentro do depósito, ele não vai ter local para se esconder. Na fábrica de ração ou nos galpões, recolha restos caídos no chão. Também recolha o excesso de ração na base dos silos, no interior e entre galpões de produção. Utilize os estrados na sala de armazenagem de matéria-prima e de ração pronta. Não empilhe sacarias vazias na área de armazenamento ou produção. A limpeza e o saneamento das áreas de trabalho são fundamentais para que os ratos fiquem longe da granja. Algumas medidas são simples, mas são poderosas contra os ratos. Mantenha limpas e bem cuidadas as áreas ao redor dos galpões e da fábrica de ração. Cuide para que os jardins e gramas estejam sempre aparados. Remova os entulhos, pois os ratos adoram se esconder ali. Mantenha a área externa livre. Não acumule material de descarte, tubulações de PVC, materiais de construção ou sobra de podas. Eles também servem de abrigo aos roedores. Coloque o lixo em locais próprios, segundo as regras da prefeitura. Envie para a compostagem as aves mortas e os ovos quebrados. Moscas e roedores são problemas sérios para as granjas. A responsabilidade deve ser de todos. Não adianta apenas uma granja adotar medidas de controle se os vizinhos também não adotarem. A cooperação e a participação de todos é indispensável para o sucesso no controle de roedores. Não subestime as moscas e nem os ratos. Eles são verdadeiros inimigos da produção de ovos. Esse trabalho exige cuidados permanentes e dedicação constante. Afinal, esse é o seu negócio e a avicultura é a força econômica de Bastos, a capital nacional do ovo. Com o controle adequado de moscas, o manejo do esterco e o combate aos roedores, todos ganham. O avicultor melhora a produção e evita prejuízos. A avicultura ganha em biosseguridade, a região fica mais protegida na influenza aviária e a comunidade ao redor agradece.